Glória a Deus, as palmas louvem o Senhor Jesus, amém, glória a Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, boa noite, glória a Deus. Vocês jantaram? Ainda não, né? Por isso vocês estão fraquinhos, né? Estão dando boa noite, a paz do Senhor, fraquinho, né? Mas eu vi que lá fora tem churrasquinho, qualquer coisa vocês vão lá, come e volta para cá em nome de Jesus, porque a gente precisa da sua força para que você entre naquilo que Deus tem para a tua vida. Queridos, pegue a sua Bíblia por gentileza, abra em Atos, capítulo 2, versículo 1, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Amém? Glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés, enquanto você vai se localizando, eu queria pedir para o sonoplasta, se ele pode me dar só mais um cadinho de retorno. E enquanto você se localiza, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui na AD Morumbi. Meu Deus, como essa igreja está linda! E poder rever este povo que vai morar no céu. Pastor Isaías e pastora Tanúzia, Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês são muito especiais, são assim, presente de Deus para a nossa vida. Nós temos uma história espiritual, né? Nós temos aí um testemunho espiritual de uma experiência com Deus. E eu estou muito feliz, acho que faz uns 4 anos que eu não venho aqui na AD Morumbi, né? E Deus preparou essa data, Deus preparou esse dia. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, que é assim que a gente já pode chamar, Mateus. Deus abençoe, muito obrigada por ter estendido esse convite para nós, por ter achado graça na nossa vida. Tem tanta gente especial e por bondade de Deus você achou, né, por graça nos chamar aqui neste lugar. Que Deus te abençoe e te conserve, juntamente com a sua esposa, a Thaís, está linda. Deus abençoe, querida, maravilhosa, que tem aí, né, um estilo de vida diferente, que me chamou a atenção, achei tão lindo, tão tremendo, que o Mateus tenta meio que desvirtuar às vezes, né, mas ela é firme, né, determinada, desvirtuar no bom sentido, tá, Mateus? Agora ela já toma H2O, né? Deus abençoe, os entendedores entenderão. Deus abençoe também ao meu querido amigo irmão que nos recepcionou, ao obreiro, em nome de Jesus, que está na organização, ao casal que nos buscou no hotel, junto com a Heloísa, uma bebezinha. Deus abençoe também a vida do filho do pastor Isaías, que estava tocando e agora virou sonoplasta. Deus abençoe em nome de Jesus, viu, pelo carinho. E também quero louvar pela vida do adorador, do cantor, Caio Tenquini. Eu estava tentando, Tenquini, que nome chique, que sobrenome bonito. E eu estava Tenquini. Que poder, que o Senhor te conserve e te leva para lugares maiores. Deus abençoe os músicos, os tangedores, em nome de Jesus. Vira para alguém que está do teu lado, diga: Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Amém? Atos capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora eu quero que você pega Atos capítulo 20, versículo de número 7. Também quero louvar a vida do Cássio, um amigo que Deus nos deu de outras datas. Deus te abençoe, viu, irmão Cássio? Estava hoje almoçando conosco. Pastor Isaías, essa equipe que o Senhor colocou para cuidar da gente, ela é maravilhosa. Quando eu desci no aeroporto, eles já estavam lá, pontuais. Thaís me recebeu com muito carinho. E o que eu achei mais interessante, que eu perguntei onde eles iriam me levar para almoçar, e eles iam me levar num restaurante muito chique. Só que aí eu falei assim: eu queria tanto comer uma comida caipira, vocês podem trocar o restaurante? Prontamente eles trocaram o restaurante. O senhor tem que ir lá
Quando eu cheguei, o Mateus falou assim, eu sou apaixonado nesse restaurante. O nome, ninguém dá nada para ele, se chama Restaurante Popular. E aí todo mundo acha que é aquele restaurante que você paga R$1. Mas de R$1 não tem nada. Pastor Isaías, é frango caipira com piqui. Tem disquinho de carne. Bolinho de milho frito. Quiabo, jiló, que eu gosto dessas coisas. Tem até gueroba. Já comeu gueroba? Tem gueroba. Eu não sou goiana, mas eu estou aqui toda semana. Gueroba e piqui. Tem lá nesse restaurante, pastora Tanúzia, a senhora tem que ir lá. Mateus falou que vai levar vocês. E eles me levaram e eu comi tão bem que eu saí de lá pecando. Obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe. E também quero louvar a Deus pela vida do violinista, tá certo? Meu Deus, que graça, que unção. Você pintou o cabelo ou você é assim mesmo? É assim mesmo, ruivo, natural. Que lindo, Deus abençoe. Você exala a presença de Deus. Viu? Que graça para tocar. Que unção. Que você vá a lugares muito altos, muito longe. Levando essa destreza para tocar, meu Deus, um instrumento tão fino, tão elegante, mas tão cheio de unção. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 17, verso de número 7. Diga amém. Amém. Vira para alguém que está do outro lado e diga obrigada por você ter vindo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava a eles e alargou a prática até a meia-noite. Pode sentar, só você que está morto. Teve gente que a perna dobrou assim. O senhor sentou, vai. Só quem está vivo dá glória a Deus. Só quem está vivo dá aleluia. Então aplaude ao Senhor Jesus. Coloca a sua Bíblia no banco. Levanta tuas mãos para o céu e diga: Deus, fala conosco através da tua palavra. Amém? Eu tenho um bordão, quando eu falo tá ligado, você bate palma uma única vez assim, ó, pá. Vamos ensaiar? No 3, quando eu falar tá ligado, você bate uma única vez. Vamos lá? 1, 2, 3, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então pode sentar, você que tá morto. Vira para ela, vira para ele, diga: mas de novo? Não tá ligado não? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então pode sentar, você que está vivo. Queridos, esse encontro de hoje, essa conferência, ela na verdade é algo muito específico e pontual. E quando eu pedi para que o Senhor trouxesse, uau, ficou perfeito agora. Quando eu pedi para que o Senhor trouxesse a direção sobre a palavra, o Senhor me trouxe sobre o perigo de estar reunido no lugar certo, mas da forma errada. E quando nós vamos olhar para o verso de número 1 do capítulo 2, e o verso de número 7 do capítulo 20 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que é a mesma igreja, é a mesma atmosfera, é o mesmo ambiente espiritual, mas com alguém de postura diferente. E isso daqui eu queria que você redobrasse a sua atenção para você entender. Porque quando nós vamos olhar para Atos, capítulo de número 20, nós precisamos entender o que estava acontecendo anteriormente.
Quando nós olhamos para o capítulo de número 19, que antecede aquilo a qual nós acabamos de ler do verso 7 do capítulo 20, nós vamos perceber que Paulo ele estava em Éfeso e Deus operava milagres extraordinários por meio dele. E o texto é tão enfático em dizer, Dr. Lucas escrevendo essa carta, né, de Atos dos Apóstolos, esse endereçamento, essa carta endereçada a Teófilo, para poder edificá-lo diante das obras, né, visuais e contadas que Cristo fez por meio dos apóstolos. Ele vai dizer que Paulo fazia milagres, Deus através dele. Paulo, ele manifestava poder milagrosos. E é tão forte que Dr. Lucas vai dizer que as pessoas pegavam os lenços e os aventais de Paulo e se deslocava com esses lenços e levava até os enfermos. Tá ligado? Quando ele levava até os enfermos, eles eram curados. Nós estamos dizendo aqui que quem está narrando esse acontecimento não é qualquer pessoa, é um médico. Um médico está dizendo que há uma quebra da ciência e da lei da física, em que um lenço composto por suor cura alguém que está enfermo. Glória a Deus. Pega isso aqui. Obrigada, pastor. Glória a Deus. E quando levava para os enfermos, os mesmos era curado. Olha aqui para mim, redobre a sua atenção, querida igreja. Dr. Lucas não está dizendo que a cura acontecia por imposição de mãos. Dr. Lucas não está dizendo que a cura acontecia por derramamento de azeite. A cura acontecia pelo lenço que era colocado. Vira para alguém e diga: que nível de unção que impregnava na roupa. Que unção que era essa, a ponto da roupa carregar essa atmosfera do sobrenatural. Só que Dr. Lucas não para por aí. Dr. Lucas vai dizer que as pessoas endemoniadas eram libertas também por meio dos lenços e dos aventais. E isso daqui me chama atenção, por quê? Porque nesse mesmo período se levanta 7 homens ou 7 pessoas. E o texto vai dizer que eles eram os filhos de Cefa. Quem era Cefa? Cefa era um dos chefes dos sacerdotes do santuário. Eles chegam agora para pessoas que estavam com espíritos imundos e diz: em nome de Jesus, ao Deus de Paulo, nós te repreendemos. O texto diz que o espírito olha para os filhos. O endemoniado, ele tem uma reação física, ele salta e ele responde dizendo: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vocês quem são? Que nível de autoridade que Paulo possuía, em que a sua roupa fazia espíritos malignos serem expelidos. Só que agora, com a presença e o nome de alguém, o nome de Jesus, não surte efeito sobre os filhos de Cefa. E isso daqui tem uma chave. Por quê? Porque eles tinham fé naquilo que Paulo vivia e não naquilo que eles experimentavam.
E isso daqui é muito importante, porque temos que tomar cuidado, porque caminhamos debaixo de muitas experiências dos outros e esquecemos de ter a nossa experiência com Deus. E o texto diz que aquele espírito, ele bateu nos filhos de Cefa, filhos de chefe do sacerdócio, está toda hora dentro do templo, está ouvindo a Torá sendo recitada, está prestando atenção na liturgia dentro, aleluia, da sinagoga, mas não tem experiência e nem vida com Deus. O diabo dá uma surra neles, para eles aprenderem, primeiro, que o mundo espiritual é sério. Segundo, que o nome de Jesus não é um pastel que você chega na barraca, pede alguma coisa e acontece. Tem que ter legitimidade. E com isso, Paulo segue o seu caminho. Paulo vem agora pregando sobre aqueles que estavam dentro do paganismo, a libertação. Só que agora, no capítulo de número 20, ele não está mais em Éfeso, ele está agora em Troade. E em Troade ele reúne com os irmãos na fé, e eles se reúnem para participar da ceia, do partir do pão. Se tem pão, tem mesa. Se tem mesa, tem comunhão. E a comunhão não é para falar da vida dos outros. A comunhão é para partir o pão e edificar a fé. A mesa é para fortalecimento da experiência que cada um está tendo com Deus. Eles estavam reunidos e celebrando a comunhão. E quando eu lembro de comunhão, eu lembro de Salmos de número 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que como que vai ter união sendo que não tem comunhão na mesa? Como que vai ter união sendo que não tem comunhão no culto? Não tem comunhão nos departamentos? Não tem comunhão no meio do ministério? Tem gente que não vai viver a unidade do corpo, porque não permite viver a comunhão da mesa. Porque no altar você vê a unção, você vê a autoridade, mas na mesa você vê o caráter. Na mesa você vê a essência. Nós ouvimos aqui, aleluia, o líder Mateus dizendo: louvado seja o nome do Senhor por aquilo que faz em seu ofício, mas louvado seja mais o nome dele pelo comportamento e pela essência que tem aonde? Nos bastidores, na mesa. É mais ou menos assim. Tem gente que ela é muito boa no culto, ela é muito espiritual, ela é muito centrada, mas quando você vai caminhar uma milha com ela, ela não é a mesma. A comunhão dela é diferente. Ela só reclama, ela só critica, ela só fala da vida dos outros, ela só aponta defeito. Eu conheço pessoas que elas têm a capacidade de sair de um culto como esse e começar a dizer os pontos negativos, porque são pessoas que potencializam muito mais o que é ruim do que elevar o que é bom. Só que o apóstolo Paulo, ele sabia que ele precisava partir no dia seguinte, então ele teria que descansar para seguir a viagem. Os seus discípulos, os discípulos de Cristo, estão ouvindo ele ensinar, porque a mesa te permite ser ensinado, a mesa te permite amadurecer e aprender com algo daquilo que é compartilhado. E o que nós estamos vivendo nessa era é a era digital, é a era da inteligência artificial, nos afastando da mesa. Entra na mesa, mas entra com o smartphone. Entra na mesa, mas entra com o aparelho telefônico. Entra na mesa, mas tem que dar uma stalkeada, tem que dar uma olhada na rede social. Não sabe entrar na mesa e colocar no silencioso e dizer: o que Deus quer falar comigo nessa mesa? O que Deus quer me direcionar nessa mesa?
O que Deus quer me edificar nessa mesa? Mas, por quê? Porque na mesa é comida sólida que dá sustento. Na mesa é o lugar que a gente tem que esperar quem está fazendo a comida lá na cozinha vir com um alimento pronto, mais quentinho e saudável. O smartphone, a era digital é iFood. A comida é rápida, esfria logo e não sustenta. Te alimenta na hora, te sacia na hora, mas daqui a pouco você está querendo de novo e está querendo mais e nunca se sacia. Por quê? Porque tem coisa que não é McDonald's que te alimenta, tem coisa que é só o pão do céu que pode te sustentar. Tem coisa que não é o TikTok que vai te alimentar. Tem coisa que não é Reels do Instagram que vai te alimentar. Tem coisa que não é pregação no YouTube que vai te alimentar. Existe pão que Deus só entrega na mesa daquele que comunga da mesma comunhão. Aleluia. Na mesa da comunhão tem pão fresco. Na mesa da comunhão tem libertação. Na mesa da comunhão tem confronto. Na mesa da comunhão tem aprendizado. Você não aprende de maneira absoluta por meio das redes sociais. Tem coisa que Deus quer fazer tete a tete. Tem coisa que Deus quer fazer face a face. É por isso que quando ele vai falar com Jacó no val de Jaboque, ele vem agora, aleluia, perguntando para ele qual é o seu nome. E o nome está trazendo o que? Identidade. Existem ambientes que Deus vai fazer de val de Jaboque se tornar Peniel. Para quê? Para poder mudar a nossa identidade. Então isso significa que tem mesa que vai ser val de Jaboque para nós. Tem mesa que vai revelar o nosso coração. Tem mesa que vai revelar a nossa intenção. Tem gente que tem dificuldade de sentar na mesa e prestar atenção no que o outro está dizendo. Se ele não tiver com algo na mão e deslizando, ele não se concentra. Mas eu quero declarar, e eu já estou sentindo autoridade para liberar. Vamos voltar para a mesa da comunhão. Vamos voltar para a mesa do partir do pão. Vamos voltar para a mesa orgânica, natural, vivida diariamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está sentado à mesa com Paulo está pedindo para ele: continua falando das experiências que você teve com Cristo. Continua falando das histórias que você possuiu nessa sua caminhada, nessa sua jornada missionária. Fala para nós do seu espinho na carne. Fala para nós das manifestações, dos milagres, das curas. Estamos tendo dificuldade de sentar à mesa para captar algumas experiências para nos edificar espiritualmente. Parece que sentar na mesa virou hobby de competição para quem tem mais curtida e visualização, para quem está mais hypado, para quem está sendo mais stalkeado, para quem está no topo da visualização dos seguidores. Parece que nós sentamos à mesa para poder trazer uma trena, para mostrar quem está alto e quem está baixo. Só que quando nós vamos levar para um dialeto espiritual, a maioria está rasa. A maioria está com as águas no tornozelo. Você vira para alguém e pergunta qual é a experiência que você teve com Deus por esses dias, ela não tem. Você pergunta para ela qual é a experiência que você teve com o Espírito Santo esses meses, ela não possui. Mas pergunta para ela quantos insights ela teve de ideia na internet, ela tem altas. Pergunta para ela quantos vídeos de ser hypado, vídeo viral, ela tem muitos. Mas pergunta para ela qual é a revelação que lidera, mas não crê mais nos dons do Espírito Santo. Eles pedem para Paulo contar, e quando conta, aguça o desejo para experimentar. Quantas das vezes nós ouvimos alguém em algumas mesas específicas dizendo: olha, essa semana eu estava orando
E Deus me visitou. Hoje mesmo, no horário do almoço, alguém me disse: eu fiz um jejum de 3 dias. A minha primeira pergunta foi: você teve alguma experiência espiritual? Quantas vezes você ouviu alguém te compartilhando uma experiência sobrenatural? O que a gente mais ouve é: estou com crise de ansiedade, estou tendo síndrome do pânico, estou com depressão, estou me mutilando. Que demônio que é esse que prevalece sobre a vida de muitos e o espírito parece se tornar fraco? Que doenças psicossomáticas que é essa que se sobressai da sua vida com Deus? São águas rasas, e eles começam a ser edificados com a palavra e os testemunhos que Paulo está contando da vivência com Deus. Chegou o tempo de trocarmos a mesa. Só que o que me chama a atenção é que eles não estão em qualquer ambiente dentro daquele lugar, daquela casa, daquela geografia. O texto vai dizer que eles estão no piso superior. Porque se você quer ter experiência espiritual, tem que subir o nível. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que sair da terra. Você tem que se desligar um pouco. Você tem que se desconectar. Não tem como você querer caminhar em experiências espirituais com passos carnais. Sobem o nível da geografia e vamos para o piso superior. Vira para alguém e diga: o céu está te chamando para subir o nível. E quando eles sobem o nível, aleluia, o texto vai dizer que havia muitas candeias no piso superior, onde Paulo estava reunido com a igreja. Quando você sobe de nível espiritual, você começa a ter clareza das coisas. Quando você sobe de nível espiritual, você começa a ter entendimento de algumas situações que você passa, porque nem tudo é dopamina, nem tudo é crise, nem tudo é ataque emocional. Tem coisas que são setas inflamadas do maligno, tem coisa que é obra espiritual das trevas, é trabalho despachado, é obra de feitiçaria feita. Ontem eu saí de uma conferência profética e fomos jantar. Quando nós saímos para jantar, nós vimos um ser saindo com um trabalho para poder ser arriado em algum lugar. Deus me disse: eu te mostro isso para te revelar que as trevas estão trabalhando. Era mais de meia-noite, ele estava com um alguidar enorme embrulhado num pacote para poder arriar em algum lugar. Deus disse: você está entendendo que a igreja precisa continuar a caminhar no Espírito? Fala para o demônio que ele precisa ter equilíbrio emocional. Fala para o espírito da morte que ele precisa ter domínio próprio. Fala para o demônio da loucura que precisa ter um equilíbrio cognitivo. Vira para alguém e diga: tem gente que está palestrando para demônio. Tem gente que está pregando para demônio. Demônio não se prega, demônio você se expulsa na autoridade do sangue e do nome de Jesus. E pior do que pregar para demônio é pregar para morto. Por quê?
morto ouve? Hã? Ouve, gente? Morto vê? Morto escuta? Morto anda? Morto fala? Quando Jesus, ele está na frente do túmulo de Lázaro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fala com Deus. Porque não tem como você dar uma voz de comando para alguém que está morto espiritualmente, sem estar debaixo do envio, do comando e da autoridade de Deus. Ele fala ao Pai, e depois que ele fala ao Pai, ele dá voz de comando, porque para morto você não prega, para morto você dá ordem. Para morto você não conversa, para morto você dá voz de direção. Vira para alguém que está do teu lado e diga: tem gente que está querendo dialogar com gente morta espiritualmente. Ah não, você vai ver, você vai aguentar, vai dar certo, aguenta só mais um pouquinho de tempo, é só você entender. Não, quem está morto a gente tem que dar voz de comando. Vem para fora agora desse túmulo, sai daí agora desse sarcófago, sai agora dessa rocha chamada cova, vem para fora agora. Está morto dentro de si, está morto dentro da sua mente, está morto espiritualmente, tem que chamar para fora. Pega na mão de alguém e diga: autoridade ao liberar palavras. Que nível de autoridade que é essa? Com uma palavra ele faz alguém ser despertado, acordado e movimentado. Eu vou liberar essa palavra só para quem quer receber. Deus vai te dar autoridade e ousadia. Deus vai te dar unção, para que quando você vê alguém morto espiritualmente, tu não vai ficar com medo de incomodar, com medo de ser invasivo, com medo de atrapalhar. Pelo contrário, tu vai olhar e vai dizer: em nome de Jesus, sai agora dessa sepultura espiritual, sai agora dessa cova espiritual. Você que está atado, está amarrado, eu ainda dou uma ordem: desamarra ele agora, porque não adianta estar ressurreto, mas está amarrado, não adianta estar ressurreto, mas está imobilizado. Deus está dizendo: eu trago a ressurreição, mas também ativo o movimento. Eu tiro da sepultura, mas eu também tiro os embaraços que te impedia de se movimentar. Porque morto não se movimenta. E as luzes, elas estavam acesas. E Paulo vai dizer que o sermão, as experiências, Lucas narra que Paulo segue aproximadamente até a meia-noite. Interessante que nesses versículos ele traz 2 pontos cronológicos. O primeiro, ele vai falar da cronologia do tempo, do ambiente, da atmosfera. Ele diz: à meia-noite, Paulo estendeu o sermão à meia-noite, até a meia-noite. Paulo estendeu as experiências, edificando aqueles que queriam ouvir até a meia-noite. Por que meia-noite? Porque meia-noite é o ápice das trevas no cosmo. Profeticamente, meia-noite é transição, é mudança de estação. Por quê? Eu te faço uma pergunta: dentro de 24 horas, qual é o horário que um novo dia começa? 6 horas da manhã, sim ou não? Sim ou não? Começa às 7 horas da manhã, sim ou não? 3 horas da manhã, sim ou não? Que horas que começa um novo dia? É no ápice da escuridão que o novo de Deus começa na sua vida. É no ápice da escuridão, da luta, da prova, das trevas.
que o novo de Deus começa a se manifestar. É quando você não vê, é quando não tem sinal, é quando o novo aparece. Então, profeticamente, dentro da meia-noite é o período da vigilância. A meia-noite é o período da libertação, de decisões importantes. Se você quer orar espiritualmente para entrar num novo de Deus, ponha o teu despertador para tocar 23h59. E quando você dobrar o teu joelho à meia-noite, profeticamente, espiritualmente, você acessa uma nova cronologia no mundo espiritual. À meia-noite ele está pregando. É por isso que em Salmos de número 119, verso 62 diz: à meia-noite me levanto para te louvar. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver Paulo e Silas adorando e orando. E próximo à meia-noite há uma movimentação na geografia. Vira para alguém e diga: Deus está te chamando para orar à meia-noite. As 10 virgens estão com candeias, estão com lamparinas acesas, mas 5 estão sem reserva. E o noivo atrasa, e perto da meia-noite começam os rumores e os gritos: lá vem o noivo. Meia-noite é o lugar e é o horário que você se alinha para acessar uma intimidade com Deus. Quando nós olhamos para meia-noite, nós estamos entendendo, é um portal que é aberto. Só que algo me chama a atenção. Pergunta para mim e diga o quê? É que dentro desse ambiente tinha um jovem. É a segunda cronologia que o apóstolo, melhor, o Dr. Lucas está apontando através da vida e da história, da experiência do apóstolo Paulo. Um jovem. Primeiro ele traz a cronologia do tempo, meia-noite. E agora ele vai trazer a cronologia da biologia humana, um jovem. E diz que esse jovem, ele tinha um nome, era Eutico. Ele estava sentado numa janela. E ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Agora eu te faço uma pergunta. Dá uma olhada para alguém e diga: você já viu jovem dormir 9 horas da noite? Você já viu jovem dormir 10 horas da noite? Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Vai lá meia-noite para você ver que ele não está com os olhão abertos, com o controle na mão e dizendo: mata, mata, morre, morre. Vai. Ou se ele não está com uma luzinha no rosto, clicando, teclando. Então como que alguém está adormecendo numa conversa de experiências e palavras espirituais? É porque ele está na geografia, mas ele não entra no ambiente. E eu queria falar aqui para você que está me ouvindo. Tem pessoas que infelizmente elas estão num ambiente como esse, ouvindo uma palavra como essa, que Deus está pedindo para mim te desenhar. E elas não conseguem entrar na atmosfera. Tudo é piada. Esses dias Deus falou para mim: ora e peça para repreender o espírito da chocarrice. Você pede, profetiza para o teu irmão. Eles viram para o irmão e começam: kkkkkkkkkk. Pega na mão do teu irmão e declara. Aí ele declara: espírito de piada.
um ambiente que é sério, um ambiente que é espiritual, que você não entende com uma mentalidade natural, você só entende com uma mentalidade espiritual. Como que você entra num ambiente como esse, desalinhado? É porque ele está na geografia, mas ele não entra na atmosfera. E é por isso que a gente começa a ver em certos cultos gente com a cabeça no ombro do outro, gente bocejando, gente mexendo no celular. Aí se o anjo dá um tei, se o anjo fala, está desnorteado, está perdido, não sabe o que faz. Porque tem gente que tem habilidade, está com uma mão na espada, mas com a outra está com um cântaro na mão, bebendo a água. Como que ele pode ter dormido diante de um dos homens que teve uma das suas maiores experiências com Deus? Vira para alguém e diga: porque não se entregou por inteiro, só marcou presença, só colocou a camiseta da conferência e disse: vamos lá, vamos bater ponto, para depois não chamarem a nossa atenção. Vai dormir no meio da geografia. Só que o pior não é estar fora da atmosfera, o pior é estar dentro de uma geografia, mas em posição diferente. Porque preste atenção, o texto vai dizer que as lamparinas estão no piso superior. Então eles estavam no piso superior, e o texto vai dizer que ele caiu do terceiro andar. Vira para alguém e diga: ele se achava tão bom que ele não queria estar no meio das lamparinas. Ele se achava tão esperto, ele se achava tão rápido, ele se achava tão six-seven, ele se achava tão farmando aura, que ele não conseguia estar no meio do ambiente que iluminava. Forma aura, mas não forma ambiente espiritual. Que coisa! Vira para alguém e diga: que triste. Forma aura, mas não forma ambiente profético. Sabe códigos e dialetos da terra, mas quando o anjo convida para falar em línguas, não sabe nem falar uma fonética espiritual. Pergunta para ele o que é 6-7, o que é 4-2, ele vai saber te explicar direitinho. Agora pergunta para ele o que é um varão com a espada na mão e com um cordel de medir do outro, que ele olha para tua cara com cara de paisagem. Vira para alguém e diga: desce o nível e vai para o nível que Deus está te chamando. Ele está no terceiro nível. Ele está nem na terra, mas ele não está nem nos céus. Ele está no cosmo. Ele está boiando. Deus está falando pela boca do apóstolo e ele está na janela. Ele está onde? Na janela, para tomar um ar. Porque o que o apóstolo está falando é muito forte e não dá para entender. Foge da minha compreensão. Então eu vou para a janela, mas eu estou num ambiente, mas está na janela. Cuidado por estar em ambientes proféticos e espirituais, mas em posições erradas. Porque a janela simbolizava seduções que Satanás apresenta, pecados que são bonitos, atraentes, vantajosos, mas que não te permite, pelo contrário, te impede de viver a plenitude de Deus, mantendo o seu coração dividido. Eu estou na janela, porque eu estou dentro da casa, mas eu consigo ver o que está acontecendo lá fora. Aí tem gente que está perdendo a referência na casa de Deus. Olha pela janela da internet e todo mundo lá fora é experiente e tem algo para ensinar, menos o apóstolo Paulo. Lá fora todo
Todo mundo tem uma referência para me dar, que eu vou estourar, que eu vou viralizar. Mas o que Paulo está me contando aqui dentro não me importa. Mas você não pode chamar minha atenção porque eu estou dentro da casa. Você não pode chamar minha atenção porque eu estou dentro do ambiente. Está com o corpo dentro do ambiente, mas com a mente lá fora. Está com o corpo dentro do ambiente, mas com a mente no que está acontecendo no mundo. Mundo não é referência para a igreja. O que é referência para a igreja é a palavra de Deus. Está na igreja, mas está servindo a dois senhores. E Jesus disse: não tem como você servir dois senhores. E sabe o que o Espírito Santo acabou de me dizer aqui? Isso daqui, vira para alguém e diga: isso daqui é só para quem está entendendo o mistério. O diabo não roubou o Eutico com o pecado. Ele estava fornicando? Ele estava em adultério? Porque com Davi na janela, o diabo roubou ele por meio da consumação do adultério. Mas qual foi a porta de entrada? E qual é a janela? Vira para alguém e diga: qual é a janela que tem sido a porta de entrada para a morte espiritual? Eu te respondo. Se quiser, anota aí. O diabo está usando dessa janela sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que nessa noite, Jesus nos reuniu num mesmo lugar para a gente sair dessa janela, fechar ela, descer. Eu vou desenhar para você entender. Descer as escadas, sair do terceiro nível e ir para o segundo nível, aonde tem lamparina acesa. Que janela que é essa? Repita comigo e diga: distração. Distração é pecado? Distração envergonha o nome de Deus? Distração faz você perder o seu cargo eclesiástico? Não. Vira para alguém e diga: só te rouba da atmosfera espiritual. Faz cara de sabe, e faz assim, ó, só isso, só te rouba do comando espiritual. Fala para ela, fala para ele, diga: só te tira da atmosfera espiritual. Anjo subindo, anjo descendo, o demônio sendo queimado e você sendo roubado desse ambiente. Anjo passando, entregando vitória, cortando laço, repreendendo o espírito da morte. E alguém distraído, tá distraído, e eu vou bater nessa tecla, tá distraído na internet, tá distraído com os likes, tá distraído com vídeos. E Deus está dizendo: fecha a janela da distração. Não, eu vou repetir. Você, quando desce do terceiro nível e vai para o segundo nível, profeticamente você está descendo fisicamente, mas espiritualmente você está subindo. Porque no terceiro andar não tinha luz, mas quando ele desce, começa a enxergar luz ao entendimento. Deus está dizendo aqui nessa noite: é tempo de você sair da janela da distração e vir para o ambiente espiritual. Vira para alguém e diga: há uma posição que está deixando alguém vulnerável. Olha aqui para mim, há uma posição que está deixando alguém vulnerável a quedas. Existem posições, existem ambientes e estilos de vida que enfraquece a nossa fé. Nem todo mundo Deus chamou para ser blogueiro, nem todo mundo Deus chamou para ser influencer digital, nem todo mundo Deus chamou para ser famosinho no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Kawaii. Tem gente que Deus chamou para ser influencer espiritual. Vou
Tem gente que Deus chamou para ser referência espiritual. Eita, eu vou falar, e quem estiver entendendo vai receber. Tem blogueiro da terra, compre esse casaco, compre esse sapato, pega essa saia. Mas tem blogueiro do céu, pega esse escudo, pega essa espada, pega essa coragem. Ele reverberé para baixo. Vira para alguém e diga: os filhos de Sefa não eram famosinho do mundo espiritual e levou um pau do capeta, mas Deus te chamou. Quer fama? Eu vou te dar fama. Quando você entrar, o demônio vai dizer: sai, porque ela está chegando. Ele está chegando. Vira para alguém e diga: vai entrar na atmosfera ou vai ficar sentado vendo pregação? Vai entrar na atmosfera ou vai ficar sentado no banco como se tivesse sentado no sofá da tua sala assistindo pregação no YouTube? Se quisesse assistir pregação, teria ficado em casa, mas se quer entrar no ambiente, reage. Hoje para alguns aqui não vai cair da janela como o Eutico caiu. Pelo contrário, com o testemunho de Eutico, comigo e com você vai ser diferente.